Então, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bom? A gente vai começando mais um episódio desse projeto, ideia de podcast aqui, por enquanto é só uma conversa. Eu me chamo Gabriel Marins, aqui comigo tem Jean Toledo, e aqui é o episódio do podcast Desenvenenando o Poço. Com o tema de hoje é política. Será que todo político é ladrão? Será que a política é um meio onde apenas os corruptos, os desonestos se propagam? Ou ela pode ser uma ferramenta importante na vida da sociedade? Jean, fala com o pessoal. E aí, pessoal, eu sou o Jean, estamos aqui no segundo episódio, com a parceria do Marins. E, como ele falou, a gente precisa tentar destrinchar esse tema, porque é um tema muito cabeludo de se tratar ultimamente, não diria nem no Brasil, mas a nível mundial, principalmente em países como os Estados Unidos. Então, onde as pessoas geralmente têm um ódio à política e não entendem que ela é essencial para se organizar em sociedade e que tudo que você faz envolve política, queira você ou não, envolve política. O simples fato de você dar bom dia, vocês conhecem a expressão, eu fui político. Então, o simples fato de você dar bom dia para alguém, mesmo que você não conhece aquela pessoa, você está sendo político, você está estabelecendo uma política de educação ali com a pessoa que você não conhece ainda. Então, vai muito além do parlamento isso aí. Então, é bom que a gente comece a parar e pensar e parar para pensar na política estrutural mesmo da nossa sociedade. Pelo menos eu penso assim, onde onde quase tudo, pelo menos, que você entra em contato diariamente tem a ver com política, goste você ou não. Então, a gente precisa aceitar isso e tentar entender isso para poder se organizar melhor, enfrentar, entende? Não simplesmente fugir desse tema. Mais para frente a gente vai discutir mais, eu tenho mais a falar sobre isso, mas queria passar a palavra para o Marins, para ele fazer as considerações dele sobre isso. Eu queria agradecer aos nossos patrocinadores. Mentira, a gente não tem patrocinador ainda. Quem sabe um dia. Então, se você está no futuro, está vendo que esse negócio deu certo, então aposte na gente. Eu queria agradecer aos meus amigos, nossos amigos que já ouviram o nosso primeiro episódio e deram suas sugestões, suas críticas. Então, Peixe, Lucão, Paulo, é nóis. Jéssica também, que vai assistir, falou que ouviu o outro. E a gente pode começar, então, a discutir agora. E lembrando que a gente tem um e-mail pessoal já aí nas plataformas de podcast que eu acho que você está, seja o Spotify, seja o Google Podcast, ou a própria Anchor, que você esteja ouvindo. Você pode pegar meu e-mail pessoal e mandar uma mensagem para mim, caso você queira dar alguma consideração. Eu quero confessar para vocês que o meu sonho é ganhar haters nesse podcast, porque além de mostrar que eu estou rompendo a bolha, quer dizer que esse negócio está dando certo e está começando a fazer sucesso. Então, se você não gostou do que você ouviu, mande seu e-mail para mim me xingando, por favor. Meu sonho é ter um hater para mim. Tá legal. Bem, vamos lá. A gente propôs esse tema, como a gente explicou no episódio anterior. A falácia do poço envenenado é a falácia que pressupõe que uma fonte ou um argumento, um argumentador, uma linha política de pensamento, qualquer coisa, não pode ser desmerecida automaticamente por se tratar de algo envenenado, seria água envenenada do poço. No Brasil, como o Jean já falou, e também nos Estados Unidos, é muito comum, mas eu vou trazer mais para o contexto brasileiro, o contexto americano eu vou deixar um pouco de fora. É muito comum a gente ouvir a expressão esse aí virou político como algo pejorativo. Mas como muitas vezes é justificável esse rótulo, uma vez que a gente sabe que todo mundo já conheceu alguém que se envolveu com política e sempre tem boatos de corrupção, quando não é verdade, quando realmente tem corrupção envolvida e todo mundo sabe. Eu já morei em muitas cidades no Brasil, principalmente no interior, eu já vi muitos políticos ou pessoas envolvidas com política que realmente têm corrupção no seu currículo. E aí a gente não precisa nem falar da história recente do Brasil, que
envolve agora o presidente Jair Bolsonaro, e todas as denúncias de corrupção que ele e seus filhos já sofreram, não sei, porque provavelmente são culpados, mas enfim, não sou um juiz. Mas aí também existe toda a corrupção do governo PT, que também precisa ser enfatizada e reconhecida. Lula e por aí, Palocci e todo mundo que fazia parte daquela máquina se corrompeu também, e isso para mim não tem muita ponto que se discutir. A gente pode até falar que o julgamento do Lula não foi justo por questões jurídicas, processuais, mas não que realmente não exista fortes indícios que ele não seja uma pessoa corrupta. Mas isso torna a política em si podre, envenenada, uma vez que qual seria a alternativa social para organizarmos tantas pessoas diferentes em um território tão grande, se ao invés de líderes que possam representar um grande número de pessoas em reuniões fechadas. Todo mundo já viu provavelmente anarquismo e mais recentemente anarcocapitalismo. Eu não sei se... Eu acho que isso principalmente nasceu dessa insatisfação absurda, porque vamos tentar entender a cabeça do brasileiro médio, a minha cabeça, quando há um tempo atrás eu pensava assim também, e era um pensamento, é muito simples você chegar nessa conclusão. Você vê que, por exemplo, você paga seus impostos, vê escândalos absurdos de corrupção rolando, e aí você percebe que, poxa, meu dinheiro, eu sou contribuinte, eu sei que a gente sabe que todo contribuinte, a gente precisa do dinheiro do contribuinte para poder ter os serviços gratuitos, como educação, saúde, segurança, e etc. Mas todos esses esquemas de corrupção, essa falta de representatividade, causa uma sensação de desgosto na população pela política e pelo Estado, que eu acho que ajudou muito a construir esse sentimento de anti-Estado, que veio culminar no ANCAP, ou até mesmo nessa onda de privatizações em massa e tal, e as pessoas não se darem conta de que a gente precisa realmente, não tem outra saída senão realmente pagar impostos e empregar bem esses impostos. Essa é a única solução, não seria acabar com o Estado. Isso aí daria até tema para outro podcast, mas estou dando um exemplo de ausência da máquina, da representatividade, principalmente, do Estado, que pode culminar nesse tipo de movimento anti-Estado, né? Antipolítico e etc. Tanto é que Bolsonaro, mesmo fazendo parte do establishment, da classe política, do político crasso brasileiro, ele se reelegeu em cima de uma retórica contra o Estado, anti-establishment. Então, ele se vendeu como algo novo, como uma representatividade como populista, né, tentando agradar o brasileiro médio com tudo aquilo que ele falava tudo que o brasileiro médio queria ouvir. Então, o que eu vejo é que a gente tem um problema sério de representatividade e falta de incentivo da parte de cidadania mesmo, de você chegar assim, você sair da sua escola, do ensino médio, ou seja lá a sua função na cidade. Você não precisa nem ter ensino superior, mas você tem algo que você quer melhorar bastante na sua cidade, você vê que tem um problema, mas você se sente desencorajado para entrar na política para tentar mudar aquilo. Eu vejo que não tem muita gente que entra na política aqui no Brasil, a grande maioria, o que parece, é por negócio, é para facilitar a negociação, é para fazer lobby, quando não é para viver da vida pública mais fácil, né? Viver, praticar peculato, etc. Então... Certo. Então... A minha leitura da política brasileira, e não só da política brasileira, né, mas eu acho que no Brasil a gente tem um certo
uma certa intimidade a mais com o processo, então a gente pode falar um pouco melhor. Eu cresci e vivi sempre nesse regime democrático presidencialista e não conheço outro, apesar de algumas pessoas defenderem que a gente vive numa certa forma em um presidencialismo, mas com muitas áreas de parlamentarismo também, né? Que nosso parlamento teria muito poder. Mas, enfim, vamos destrinchar o que você falou um pouco. Você falou da sensação de descontentamento com a máquina pública e com seus representantes. O Brasil não é de hoje, desde a sua colonização, a gente sabe que a carga tributária nesse país sempre foi muito alta, e de fato é muito alta. Entretanto, às vezes a gente tem que tomar cuidado também o que é que esse imposto financia, né? A gente sabe que o brasileiro paga muito imposto, o brasileiro tem serviços caros, serviços que poderiam ser melhores, mas ainda assim que, de certa forma, poderiam justificar uma carga mais alta de imposto. Entretanto, a gente tem uma máquina corrupta, que é corrupta, sim, de fato, como eu já tinha falado antes, e que muitas vezes desvia investimentos estatais que deveriam ser convertidos em bons hospitais, educação, saneamento básico e tal, segurança pública, mas a gente não vê essa conversão. Isso, claro, obviamente, ao longo de décadas, de séculos, na verdade, a gente vê que o brasileiro ele vê a política como um negócio de aristocratas, não tem a visão de uma construção popular, coletiva da sociedade que deve criar seus grupos de representatividade para brigar por pautas de interesse no Congresso e no Executivo. A gente ainda tem essa herança que vem dos séculos atrás de não participar da política de forma afetiva e achar que a política está ali para favorecer algumas classes aristocratas. Entretanto, isso vem mudando, né? A própria figura do Lula mostra isso. O Lula foi um cara que vem do movimento de base, sindicalista e tal, e que criou o maior partido da América Latina. E isso fez com que as pessoas se articulassem politicamente mais. O Brasil hoje não é mais aquele país que era 30 anos atrás. A gente evoluiu muito politicamente falando. Tem méritos aí da esquerda e da direita nisso. A própria Lava Jato, que por mais que a gente possa pensar como um mecanismo que foi usado às vezes como aparelhamento estatal para influenciar nas eleições de 2018, enfim, ela engajou muitas pessoas politicamente em uma agenda, pode não ser a agenda que a gente concorda, mas engajou politicamente uma pessoa numa agenda, e as pessoas têm uma participação política maior hoje em dia. Isso existe. Mas ainda persiste a ideia de que o político é um bandido. E, de fato, muitos são. Como a gente mostra, por exemplo, bons exemplos de políticos que, na minha visão, são bons. A gente teve agora aí... E aí eu tenho esse medo de ficar usando muitos políticos apenas de esquerda, mas existem políticos bons, sim, de direita, para a gente começar a desconstruir essa visão. Eu acho que é uma tarefa bem árdua, né? bem pesada, porque eu acho que um dos caminhos pode ser essa questão da empatia, mas tem que tomar muito cuidado com essa questão do populismo, para não virar populismo, entendeu? Por exemplo, um cara que sai da comunidade dele e fala, cara, eu quero melhorar esse lugar aqui onde eu vivo, eu quero representar vocês, eu quero ser o representante dessa causa aqui. Sei lá, tipo Guilherme Boulos faz com a questão da habitação. Entendeu? Aí, por exemplo, quem está por dentro dessa pauta vai ver que ele está trabalhando para isso, a pessoa concorde ou não com ele, tipo, dentro da pauta dele, ele está legitimamente lutando por aquilo. Entendeu? Ou então você pegar um candidato mais à direita que talvez queira fazer uma reforma tributária que vai aumentar a eficiência, a entrada de dólar no país, etc. A gente precisaria de um intermédio, de uma coisa que não fosse populista, que fizesse as pessoas enxergarem, terem essa
não envenenassem o poço do cara, não quisessem, estivessem dispostas a ouvir o que ele está fazendo, você entende? Tipo, Boa. o Rio de Janeiro. Lá no Rio de Janeiro, por exemplo, você vê o caso das milícias. Tipo, o Marcelo Freixo esteve lutando contra as milícias a vida dele inteira, ele perdeu o irmão para a milícia, tá ligado? Ele perdeu, o irmão dele foi morto pela milícia do Rio de Janeiro e ele continuou lutando em cima disso aí. Ele tem a cabeça dele valendo mais de 300 mil reais pelo chefe da milícia. Tem um documento mesmo, como se fosse procurado. Ele anda com escoltado o dia inteiro, tem proteção à testemunha, como se fosse isso. E aí, por exemplo, às vezes não é o suficiente. Ele se candidatou para prefeito do Rio de Janeiro e perdeu depois dela, por exemplo. Isso aí já são outros 500, né? Mas assim, você vê que tem gente engajada, que tem gente que está dando a vida por aquele projeto. Você vê que tem gente... Você pode não concordar com a pessoa, mas a gente tem que pelo menos reconhecer que tem pessoas que estão engajadas em num movimento legítimo, que ela acredita naquilo, ela está trabalhando para aquilo, porque ela acredita que aquilo ali vai melhorar esse setor da sociedade, por exemplo. Se a gente pelo menos ver isso e não enxergar mais o cara, não enxergar somente todo mundo com uma massa homogênea que fosse, que é tipo, esses políticos da velha política, o José Sarney, etc., o pessoal do Centrão ali, que é só negócio, é só troca de favores dentro do parlamento, talvez a gente consiga alguma coisa. Mas aí, Marisa, o que você vai falar? O que a gente faz para ajudar nisso? Não, eu ia falar que você citou alguns exemplos, por exemplo. Você exemplificou ali o Boulos e a campanha dele, a campanha, desculpe, o trabalho que ele desenvolveu ao longo da sua trajetória política com o MTST, de construir moradia popular, de brigar contra despejo de comunidades inteiras pelo Estado, enfim. E o apelo à empatia. E aí eu queria fazer o recorte da estratégia que ele utilizou nessa campanha em 2020, na prefeitura, que ele chegou no segundo turno de São Paulo, um cara do PSOL, líder do MTST, chegou no segundo turno de São Paulo e teve chances reais de vencer o candidato à reeleição. E a estratégia dele foi muito boa. Ele começou a pegar todos os argumentos falaciosos e das fake news que utilizaram contra ele, e que todas essas fake news partem desse ponto de que o político, e aí a gente tem que fazer um reconhecimento que é o político de esquerda que é mais atacado no Brasil, que esses políticos de esquerda, eles utilizam esse discurso popular, mas na verdade eles defendem enriquecimento pessoal por baixo dos panos, que é a imagem que as pessoas têm de Lula, Dilma e assim vai. Ele conseguiu conversar com as pessoas em São Paulo, desde conversando na internet, indo em falar com públicos estritamente de pessoas de direita ou de Flow e o Podpah. Ele parava pessoas na rua, perguntavam o que eles achavam do Boulos, aí ele aparecia e conversava com a pessoa e desmentia as fake news. Ele começou um combate ativo ali para desenvenenar o poço que ele estava, né, que botaram ele, a partir de um discurso racional e claro e conciso na verdade, por exemplo. E eu achei, e para mim foi a estratégia que mais funcionou aí até então, que a gente viu da esquerda, foi essa. A gente chegou perto ali de quase conseguir a prefeitura da maior capital da América Latina. E então a gente tem aí uma estratégia, um caminho que parece dar certo, que é o caminho de sentar olho no olho, tentar ocupar os espaços que são ocupados pelas pessoas que estão ali no poço envenenado e começar a desmistificar essas águas turvas aí. Aí você também falou da reforma tributária. Que a reforma tributária parece, eu concordo que é algo que precisa ser feito, por exemplo. E aí aí eu acho que vem um mecanismo da política mais importante a vir ser feito, que é o debate. Se tanto a esquerda quanto a direita sentam e falam, não, realmente nós precisamos fazer uma reforma tributária, a gente inicia um debate de como é feita, isso para mim, é o melhor que a política pode trazer para a sociedade. Porque se a gente tiver uma representatividade nas câmaras legislativas igual da população brasileira, a gente entende que essa reforma tende a ser representativa para a população.
Sim. E isso é a menina dos olhos de quem se procura. Uhum. E, principalmente, você tocou nesse assunto aí, a gente tem que ser pragmático mesmo. É uma coisa que falta muito na política brasileira atualmente, é esse pragmatismo de você chegar ao ponto, você sentar o seu adversário político e chegar num senso comum, no interesse, com interesse em comum de desenvolver, de criar um plano de nação que vá atender tanto, que vai evoluir tanto, desenvolver tanto a indústria, o setor industrial do seu país, quanto a questão socioeconômica, porque a questão social, porque a gente vive num país pobre e não sou eu que estou dizendo, não sou eu que estou inventando isso aqui, basta você olhar os números, o Brasil é um país com índice de desigualdade absurdo e a gente não vai virar uma potência de verdade, um país desenvolvido enquanto a gente não resolver essa questão. A gente pode virar um país extremamente rico, vai continuar com um monte de gente pobre, vai ficar tipo a Índia, por exemplo, que é muito mais rico do que a gente, mas tem a maior concentração de miséria do mundo. Então, ou a própria China também, que é um país extremamente desigual, apesar de eles estarem... Os Estados Unidos já. Absurdamente. Os Estados Unidos. Mas já, assim... nessa pandemia agora, 1 a cada 6 crianças... Não, 1 a cada 6 pessoas nos Estados Unidos estão passando por segurança alimentar. A nação mais rica do mundo tem quase 20% da população em risco de desnutrição e fome. Pois é, os Estados Unidos é o país... Se tem um país que tem tudo nesse mundo, é os Estados Unidos. Eles têm absolutamente tudo. Tudo. Mas não tem um sistema de saúde público. Não, mas assim, em termos de recurso, de financeiro, tipo, é um país que, apesar de ele ser imensamente desenvolvido tecnologicamente, economicamente, ele é um país que ainda tem esses problemas. E olha que eles passaram eles enfrentaram essa desigualdade, de certa forma, no passado, com um governo mais voltado para o bem-estar social. Mas hoje em dia você vê esse tipo de coisa, né? lá no próprio Estados Unidos. Então, se a gente não tomar cuidado, não balancear as coisas aqui no Brasil, a gente não vai virar um país desenvolvido. Por isso que a gente não pode demonizar tanto políticos de esquerda nem de direita, porque você precisa de políticas de esquerda voltadas para o bem-estar social, mas também precisa que o seu país desenvolva economicamente. E isso, na verdade, a gente tem um potencial muito grande, porque a gente tem vários consumidores latentes no nosso país. Por exemplo, a Ford, por exemplo, saiu do nosso país porque a gente não tem consumidor, não tem reforma tributária que facilite esse consumo também. A gente não tinha perspectiva, não foi nem por conta da pandemia. A gente não tinha perspectiva de melhorar. A gente não tinha nenhuma proposta, não tem nenhuma proposta. Né? Como esse governo atual não tem, parece que é o governo da semana que vem. Semana que vem a gente vê o que a gente faz, qual é a nova, e a gente empurra com a barriga, porque quando você não tem nem perspectiva, você está ficando para trás no grupo dos emergentes, nos BRICS, enquanto o pessoal, a Índia, apesar desses inúmeros problemas que eles têm, muito mais problemas do que a gente, sociais, e a China, que tem um problema de liberdade de expressão absurdo, um governo ditatorial que, bem ou mal, Bolsonaro sendo a catástrofe que a gente ainda está num governo democrático ainda, e a gente não tem, de fato, ainda, o governo prendendo jornalistas que estavam falando sobre a doença, ou etc., como aconteceu na China. Mas a gente tem que sentar e tem que conversar, porque isso aí é o que os países europeus fizeram, apesar de eles terem um histórico de riqueza, já de exploração, eles são países hoje que são bem balanceados quanto a isso. Muitos países, inclusive, tomam medidas que, se fossem tomadas aqui no Brasil, seriam consideradas de extrema esquerda, assim, coisa que, sabe, absurdas. Então, e eles estão bem, porque eles têm uma sociedade bem balanceada, eles têm um desenvolvimento tecnológico alto, eles têm um bem-estar social equilibrado. Então, na nossa condição de país pobre com população pobre, a gente precisa resolver essa questão. E para isso a gente tem que enfrentar isso, a gente tem que enfrentar sem essa rotulação de esquerda e direita, a gente precisa resolver isso aí, a gente precisa tornar essas pessoas consumidores da educação e etc. Então, agora você citou bastante a questão do Brasil, um país pobre.
Assim, eu entendo a construção dessa ideia que você falou, por causa que a gente tem um grande número de pessoas vivendo na pobreza. Per capita, principalmente. Per capita. Mas, por exemplo, eu cresci sempre com a perspectiva de que o Brasil era um país muito rico. E, de fato, a gente é a 12ª economia do mundo. A gente não é uma nação a gente não é uma república subsaariana. Mas, ou também, tampouco uma república latino-americana clássica, convencional. Mas a gente, de fato, a gente tem problemas em comum com esses países que estão nesse sul subdesenvolvido, que é a desigualdade social elevada. E aí agora a gente tem falado muito sobre a polarização, a gente falou que a esquerda e a direita tem que debater. A desigualdade social, a gente falou de esquerda e direita. A gente tem uma ideia até um pouco contraditória quando a gente fala que a gente tem que parar de polarizar, porque a polarização geralmente ela ocorre em momentos de crise. Durante a história a gente vê assim, e a gente disputa uma forma de sair dessa crise econômica. E se a gente sair dessa crise econômica, a gente vai diminuir a polarização da população. Só que aí, para a crise econômica, a gente tem que debater entre dois ideias de países diferentes, pelo menos. Um país mais que a gente está vivendo, uma economia mais liberal, que é o que o grupo do poder está tentando ver, ou defender o que é uma política mais de bem-estar social, vamos dizer assim, financiada pelo Estado. Mas, enfim. Não, então, isso tudo que eu estava falando ali, em suma, eu estava falando sobre essa questão do pragmatismo, principalmente. É só para a gente, pelo menos na nossa questão aqui brasileira, a gente parar e encarar isso como uma questão de interesse público, entende? E não futebol mesmo. A gente está falando de polarização de novo, mas a gente precisa passar a ouvir propostas e montar um plano de nação, entende? Um interesse em comum. Assim, é que nem lá no Uruguai, por exemplo, eu ouvi dizer que mesmo o Mujica, quando assumiu, o Mujica foi um governador, um presidente de esquerda, ele não desfez todas as reformas que o governo de direita fez que funcionou, por exemplo. Ele não fez isso. E nem o governo de direita que substituiu ele agora desfez as pautas progressistas que ele avançou lá no Uruguai. Então, a gente precisa de algo assim, a gente não pode ficar nesse faz e desfaz, tudo que for positivo tem que ficar. A gente precisa encarar a política assim, né? Enfim. Pode continuar falando aí o que você ia falar, que eu tenho outro ponto para outra pauta nessa questão da ódio política para discutir. Ódio política, Eu queria... Não sei se eu entro agora no caso do Bolsonaro em si, porque ele é um caso muito peculiar, que eu acho que a gente tem que bater um pouco nessa tecla. Eu acho que, de certa forma, a forma que... Não ele, né? Ele não tem essa inteligência, longe disso. Mas os estrategistas políticos em volta dele conseguiram articular nele uma imagem de ser out of da política, ou seja, fora da política, sendo que ele estava 28 anos dentro do Congresso Nacional, extremamente improdutivo. Foi genial, porque como é que ele ficou tanto tempo fora da política? É simplesmente exercendo essa condição de parasita no Congresso, que deixou ele fora dos holofotes. Os holofotes que o Bolsonaro tinha era quando não se aquecer ou outra coisa da vida dava para ele falar as besteiras dele, mas ele não se envolvia em polêmicas de corrupção, porque ele sempre fez uma corrupção mais... aquela corrupção mais de valores mais baixos, exatamente, não muito exacerbada para não ser pego. Nunca se envolveu em polêmicas muito grandes em relação a projetos de leis polêmicos, de fato. Mentira, perdão, ele foi o autor do projeto lá da pílula do câncer, da USP lá, que o cara queria comercializar aquela pílula do câncer, a fosfoetanolamina, o projeto é dele, se eu não me engano. Tirando em disputa. Mas ele é um exemplo claro, ele não, né? Aí tem os estrategistas políticos dele, que aí vai desde Stephen Bannon, lá da Cambridge Analytica, enfim, que perceberam esse comportamento dele de ser um cara tão fora dos bastidores políticos
que fizeram ele parecer de fora desse poço envenenado, tá ligado? Sendo que, na verdade, ele é a parte realmente envenenada do poço, tá ligado? Ele é a parte envenenada do poço que tá matando os peixes em volta. Ele é o que você acha disso? Eu tinha falado isso antes. Até. Eu falei, ele é um cara que veio ele é o establishment em pessoa, ele é a personificação da velha política brasileira que fez uma campanha como se ele fosse de fora, como se ele fosse novo. E uma coisa que ele fez, que como você já citou, que é importante, que eu não vi, agora eu estou vendo mais, o pessoal da esquerda não fazia, que era aparecer para falar, e ele sempre estava ali, para falar a bosta que ele fosse falar, para soltar aquele monte de absurdos, ele estava ali de prontidão. Ele estava sempre ali. O jornalista chegava, ele nessa época, ele fazia campanha. Hoje ele foge da mídia como... Ele foge... Ele não quer nem saber, não quer enfim, não quer responder, não quer dar resposta, não quer dar satisfação para ninguém. Mas nessa época ele ocupava tudo que era espaço, ele estava na boca do povo, ele falava isso aí, causava um impacto lá, todo mundo ia ver o programa lá, ia ver no YouTube o que ele falou, ia ver no Facebook o que ele falou dessa vez. Então, isso tudo aí gerou Enquanto você não via, por exemplo, alguns políticos de esquerda ficavam meio tipo, não vai naquele programa não, que eles vão fazer pergunta que a gente não quer responder. Entende? Que nem os políticos do PT, assim, eu já vi alguns casos do Lula, eu não lembro se foi em algum podcast que convidou ele, foi em algum lugar que convidou ele, que ele perguntou o que ia ser perguntado. Se nem se foi em entrevista do Datena, enfim, eu vi o Ciro Gomes falando isso aí. Posso fazer uma adenda nisso aí rapidinho? Isso Sim. Aí olha que louco, eu tava aqui em casa fazendo algumas atividades domésticas hoje, aí meu padrasto ele tava ouvindo no celular dele, né, a entrevista que o Jô Soares deu ao Fábio Porchat quando ele foi naquele programa de talk show que o Porchat tinha na Record. Uhum. Aí perguntaram muito, o Fábio perguntou pro Jô sobre a entrevista que ele fez com a ex-presidente Dilma, né, e que ele foi muito atacado por isso. E aí ele falou que eu fui muito atacado, mas eu fiz todas as perguntas que eu deveria fazer e que todo mundo queria fazer. E ele até fala, e a minha responsabilidade quanto entrevistador é fazer as perguntas que as pessoas querem saber as respostas. E aí a gente tem esse modelo tradicional de jornalismo, que é esse que o Lula buscou nesse podcast que você citou, que eu não sei qual é. Será que foi o Flow? Talvez. Não sei, acho que era o Datena, cara. Era a entrevista com o Datena. Era o Datena. Então, o Datena ainda está no tradicional, que é o que a política tradicional está acostumada. É você ter um entrevistador de uma fonte grande de jornalismo, que detém quase um monopólio de informação, e aí vocês tentam controlar a pauta em um acordo prévio. Só que aí o que faz Bolsonaro, por exemplo? Ele vai num programa como Roda Viva, deixa falar o que quiser falar, mete a boca para falar a maior besteira e depois ele simplesmente envenena o posto do jornalista que fez uma pergunta básica para ele. Ele subverteu esse jogo por causa desse advento da internet, da popularização do discurso dele, inflamado do algoritmo. A internet possibilita que essa perversidade, que se tivesse numa televisão que não possibilita interações, acho que não funcionaria, mas como possibilita, você simplesmente pode pegar aquele recorte daquela entrevista que interessa a ele e publicar e mandar para o público certo, e simplesmente você construir uma imagem de um cara que está ali contra a suposta mídia que está manipulando as informações porque ela é de esquerda, a mídia é de esquerda, a mídia é isso e aquilo. Você entende? Olha a diferença. E aí eu quero lembrar que Bolsonaro conseguiu ganhar as eleições de 2018 com 10 segundos ou 15 segundos de televisão. E não indo para debates. Existe uma nova forma aí de jornalismo política que ele dominou primeiro no Brasil. Esse é o mérito dele. É um mérito dele. É uma coisa que a gente está aprendendo agora, a esquerda está aprendendo agora. Nessa pandemia, Lula começou a dar entrevistas em acesso à internet porque ele viu isso. Entendeu? Uma coisa também eu acho limitante nisso aí, porque o Bolsonaro ele teve que jogar sujo para conseguir isso aí.
entendeu? Coisa que um candidato, qualquer candidato que se preze, ele não faria, por exemplo. Você não vai no Roda Viva, chega lá, fala para o Laurentino Gomes, que é um historiador muito grande aqui no Brasil, e fala na lata dele lá que os escravos eles entravam por vontade própria no navio negreiro. Aí, por exemplo, você fala isso na cara do historiador e o pessoal ataca o historiador. Aí o que acontece? Por exemplo, pense bem, você pega qualquer candidato, pega, sei lá, um cara famoso, um neoliberal famoso, tipo FHC, por exemplo. Pega a FHC e bota ali. Você acha que a FHC, depois de assistir aquilo ali, ia sair dali atacando Laurentino Gomes, falando que ele era um idiota, não sei o que lá? Sabe? Eu acho que ele nem falaria esse tipo de coisa ali, porque a FHC, inclusive, tem um estudo sobre escravidão no Brasil. Então, cara, você vê assim, você precisa ser sujo também para conseguir repelir para conseguir repelir todo mundo que te critica, tá ligado? Porque ninguém é perfeito, cara. E quando você receber crítica, tipo, tem várias. O Bolsonaro ele ataca quem ataca os pontos fracos dele. Então, é muito mais. Ele tá além, tá ligado? Muito sujo, eu não nego isso de forma alguma, tá ligado? Mas assim, não foi ele também que inventou a fake news. Também não foi ele que começou o revisionismo histórico, entendeu? A gente tem que pegar que existem, por exemplo, e também não foi ele que foi o primeiro político a brigar com a imprensa e jornalismo. Longe disso. E é totalmente a lá os moldes que o Trump fez nos Estados Unidos. Eu desprezo totalmente isso, mas a única coisa que eu estava querendo sintetizar ele teve ali o seu mérito em pegar tudo aquilo que já se vinha maturando antes, potencializar com o uso da internet e disseminar através das fake news de uma forma surreal. E aí que é simplesmente muito fácil desmentir qualquer opositor dele hoje, simplesmente falando que a pessoa é de esquerda para não concordar com ele. Tanto é que a gente viu que nomes como Nando Moura entraram para a esquerda, segundo os apoiadores de Bolsonaro, Sérgio Moro também, porque eles simplesmente começaram a se opor ao governo. Então, ele conseguiu envenenar o poço de uma forma muito simples. É só falar que é de esquerda, por ser um opositor. E aí você pode começar a inventar que tem ligação com o PT ou não, enfim, um monte de coisa. Agora, você vai. Ok. Então, voltando numa pauta que eu mencionei lá no começo, né? Como aqui a gente está num episódio que a gente fugiu um pouco em alguns momentos aqui, mas a gente tem um foco nesse a gente está tentando discutir formas de acabar com essa aversão política e fazer com que as pessoas entendam que isso está em tudo que a gente vive. E eu queria só fazer uma crítica, convidar todo mundo a parar para pensar um pouco no que as pessoas consideram política na nossa vida. Porque, se a gente for pensar bem, eu vejo, inclusive, alguns fenômenos, ultimamente, que pessoas que... Isso talvez tenha sempre existido, mas é porque, enfim... Você vê como o mundo está se tornando um mundo mais progressista, no geral, a cultura pop, em geral, e eu acho que isso sempre deve ter acontecido, deve ter acontecido ao longo de todas as gerações. Você vê alguns filmes abordando temas que antes eram temas bem estigmatizados, e você tem uma parcela da população que vai sempre rejeitar aquilo e vai simplesmente falar: estão estragando o meu filme porque estão colocando política nele, não sei o quê. Das duas, uma. Eu vejo que a pessoa, ou ela realmente não, ela está com trauma de discutir isso, de abordar política, porque ela já está cansada de toda essa briga, de toda essa discussão, que talvez ela tenha família, etc. E ela quer só sentar com a família dela e não precisar discutir aquilo no momento. Existe isso. Eu já vi pessoas falando disso, dando esse ponto de vista já, inclusive em jogos, no caso, que é algo que eu estou mais familiarizado. E tem aquelas pessoas que vão falar que estão estragando o meu jogo porque estão politizando o meu jogo. Mas se você parar para pensar,
a maioria dos jogos, eles têm um background político, eles têm uma história política por trás. Sendo que ninguém nunca falou nada. Por exemplo, você pega todos os Call of Duty, os jogos de tiro aí, eles são... É o quê? O último que lançou agora é da Guerra Fria, por exemplo. Teve o Call of Duty da Guerra Fria, teve da Segunda Guerra Mundial, teve da Primeira Guerra Mundial, tiveram vários jogos de tiro, assim, tem a franquia BioShock, que é uma franquia que é lúdica, mas lida com política, entendeu? O primeiro jogo é montado num cenário submerso onde você não tem uma ausência total de Deus, e você tem onde você pode, como cientista, fazer experimentos sem limite ético nenhum, e isso causa problemas lá no jogo. E na sequência, no último jogo deles, é ao contrário, você vive num mundo, numa distopia religiosa, então, que remonta muito àqueles Estados Unidos segregacionista lá do século XX, século XXX. Então, século XX, século XXX, não, perdão, décadas de 20, décadas de 30, perdão. E então a gente está vendo política o tempo todo, sendo que aí chega numa pauta que a pessoa discorda. Ah, não, estão estragando meu jogo por conta da política. Mas aí estão estragando por quê? Porque é uma pauta que você não concorda. Eu vejo que muito disso eu vejo isso acontecendo direto, porque, cara, vida de inseto é política. Goste você ou não, entende? Isso está em tudo. Um dos melhores filmes que eu já vi na vida. Vida de inseto eu tinha VHS, ficava vendo todo dia, cara. Cara, então, se a gente for parar para pensar, a gente tem que assumir que isso é uma coisa normal, não é de agora que estão politizando filmes, politizando. Isso sempre foi politizado, a não ser que seja uma coisa lúdica para a criança, sei lá, um jogo tipo, sabe, muito lúdico que seja de marcar pontos, um jogo de navinha, enfim, uma coisa assim. Mas, tipo, se tem uma história, você pega um RPG lúdico aí, de fantasia, ele tem política ali por trás, entende? Você tem política ali por trás da história. Então, você sempre está lidando com isso. Não tem como fugir. São coisas distópicas, são ficções, mas que remontam àquilo que a gente vive no nosso mundo. São baseados naquilo que a gente vive no nosso mundo. Você assiste os animes, as histórias dos animes são baseadas em elementos que a gente vê no nosso mundo. A gente estava conversando lá no grupo lá sobre Attack on Titan com nossos amigos, que é um anime extremamente político, se você for ver. Então, não tem como você fugir disso. Eu acho que é uma questão da gente olhar isso com normalidade, olhar que essa evolução é normal, é natural, todas as gerações passaram por isso, e tudo que nos cerca tá embebido em política. Então, a gente tem que saber conviver nesse mundo e tentar fugir menos disso, tentar entender, procurar entender, entende? Queria deixar claro aqui agora que quando o pessoal falar que eu falo demais, eles veem quem é o palestrinha mora aqui entre os dois. Não, brincadeira. Eu gostei que você trouxe essa questão dos games e dos filmes, das séries e tal, da cultura pop em geral, né, que a gente está envolvido. É algo que eu gosto de fazer analogias com entre a ficção e a realidade. Eu gosto muito desse tipo de conteúdo, eu gosto muito de refletir sobre esse tipo de coisa. E como eu considero também considero não, os jogos, os filmes são obras de arte, então como obras de arte elas estão ali de forma dialogando com a realidade do seu tempo. E por serem obras ficcionais, elas partem da realidade, igual você falou, elas estão sim envolvidas em política, porque a política está em tudo. Quando você pega um filme blockbuster, como foi Star Wars, e você nega o componente político dele, você está desprezando metade da obra, pelo menos. Fato. Se você pega exemplo de jogos, como você disse, aí você citou BioShock, você citou o Call of Duty, poderíamos citar também vários outros, como, por exemplo, deixa eu pensar aqui,
Agora não tem nenhuma cabeça. Eu tava jogando The Witcher agora. The Witcher 3. The Witcher 3 é uma geopolítica dos reinos em guerra extremamente influente na história dele, que são baseados na mesma mecânica da política que havia na Idade Média na Europa também, entendeu? Então a ficção parte de um ponto e essa analogia ela é perfeita e clara de ser feita assim. E aí quando a gente cita o caso de pessoas que estão atacando obras de arte por elas supostamente estarem indo de encontro a agendas de esquerda, progressistas, liberais não, progressistas, isso se torna totalmente distópico, como a realidade está distópica ao ponto da pessoa achar que existe alguma coisa que não seja um ato político embutido em qualquer ato no mundo. Por exemplo, eu mandei hoje lá no grupo, não sei se você viu que eu mandei lá no grupo da gente, aquela imagem lá com o anúncio que vai ter uma protagonista mulher no GTA 6 e um cara lá comentando que ia estragar o jogo dele porque ele gosta de jogar com homem, mas ao mesmo tempo ele se contradiz, porque, mas se o jogo for bom eu vou relevar, enfim. Isso aconteceu também em The Last of Us 2, que, tipo, porra, quem jogou The Last of Us 1 sabe como é um jogo do caralho. Desculpa até a palavra, mas é um jogo muito bom, é um dos melhores jogos que eu joguei na vida. E o segundo jogo está sendo boicotado. Falaram que é melhor que o 1. Falaram que é melhor que o 1. Eu imagino. Porque a protagonista seria lésbica. E finalizar? Não sei se você tem alguma... O que é que poderia discutir esse assunto? A mensagem que eu queria passar era aquela das pessoas observarem, pelo menos, que há política em tudo que elas veem, em qualquer ação delas, ao ser educado com a pessoa e etc. Então, na cultura pop, etc. E eu acho que, por mim, é isso. Era o principal. Eu acho que eu ia falar. Eu acho que a gente, antes de encerrar, aproveitar que a gente ainda tem uns minutos, a gente poderia tentar explicar um pouco como a gente pode distinguir quem é quem, por exemplo. Então... Eu acho que começa muito, primeiro, uma pesquisa rápida sobre histórico, né, de corrupção, histórico de escândalos de envolver a vida pessoal também da pessoa, não só profissional. E aí agora parte das pessoas desenvolverem cada vez mais, eu acho que isso vai ser aos poucos, porque a gente tem que lembrar que nós todos somos um grande curral eleitoral com diferentes níveis de escolarização, diferentes classes econômicas, viemos de diferentes regiões do Brasil, temos bagagens culturais diferentes. Eu também tenho que entender que existem pessoas ali que não vão dialogar com a gente nos mesmos termos que a gente usa. Sabe? Não adianta falar para algumas pessoas sobre taxa de juros do Banco Central, sobre risco Brasil, igual a gente tinha falado mais cedo, essas coisas. Isso não vai dialogar com todo mundo. Isso vai dialogar com uma porcentagem da população que tem, às vezes, condição de ler um texto, entendeu? De uma forma minimamente decente e tal. A gente sabe que grande parte da população não tem essa capacidade. E aí, será que o discurso emotivo vale? Será que, por exemplo, Lula é um dos melhores oradores do Brasil também. Ele consegue levar as massas ali com ele nas suas analogias, nas suas metáforas, que se comunica com as pessoas de um jeito que a gente não se comunicaria direito. Uhum. E será que esse é um artifício que pode ser usado tanto para um político honesto quanto para um desonesto? Como será que a gente pode discutir com a população mais simples nesse ponto? Eu não tenho a resposta exata para isso. Mas... Você nunca tem resposta nenhuma para o que eu pergunto, cara. Não sei porque eu te chamo para esse podcast. Eu não tenho, você também acha que a gente não tem, né? Resposta exata, ainda mais resposta exata, né? Mas o que eu acho que talvez seja o caminho seja algo parecido isso aí com o que você falou, mostrar talvez a comprovação do trabalho, talvez algo que, tipo, olha, esse aqui é o meu projeto, eu já venho desempenhando isso aqui faz algum tempo, eu tinha uma instituição, sei lá, e quis entrar para a política, para estender isso aqui a nível nacional, algo assim. A pessoa, talvez ela tenha que não entrar nessa demagogia, nessa coisa
não entrar nesse populismo barato de chegar lá, falar que vai fazer acontecer, que é amigo do povo, não sei o que, não sei o que lá, entendeu? Como é muito comum aqui no Brasil, né? Então, para esse discurso não se misturar com esse tipo de discurso populista, de que, tipo, o cara falou que é amigo do povo, não sei o que é daqui da comunidade, mas ele está só enganando a gente, é que nem os outros. Tá? A maioria vai reagir de maneira semelhante, né? Então, talvez só se a gente realmente comprovasse, tivesse uma forma de comprovar o desempenho daquela pessoa. O cara fala, olha o trabalho que eu já venho fazendo aqui como deputado, eu fiz isso, aprovei lei tal, tal e tal, eu sou um dos poucos que luta por isso lá dentro, tal, eu tô tentando emplacar, eu tenho meu projeto pronto aqui para quem quiser olhar, ele faz um vídeo na internet, talvez apresentando o projeto dele claramente para a população, o plano de nação dele, seja o que for, abre uma sessão de sabatina para o pessoal perguntar e discutir isso junto com ele. Talvez esse seja o ponto mais fácil de dar crédito, de novo, para um político que realmente está engajado em fazer alguma coisa. Agora, é aquela coisa que você falou. A gente tem uma massa que ainda não... Tem uma grande parte dos brasileiros que não consegue interpretar texto, por exemplo. São os analfabetos funcionais. Nesse caso, essa questão de discutir plano de nação, isso já vai envolver já vai precisar de uma base teórica que talvez essas pessoas não tenham. Isso que eu ia falar, você citou muito projeto, aplicação, faz uma sabatina. Isso aí a gente ainda não está conversando com a grande massa. A gente não está conversando com a grande massa ainda. Aí que tá o problema, aí que o bicho pega. Porque nesses casos aí, você fica andando numa linha muito próxima do populismo no seu discurso para poder convencer uma pessoa. Então, você vai ter que ser muito lúdico e eu não sei, sinceramente, a não ser que você faça isso que eu falei, de fazer essa sabatina, de mostrar o que você está trazendo e chegar lá e fazer um discurso mais populista, digamos assim, um discurso mais eu não diria populista, mas um discurso mais acessível, que faça umas analogias mais fáceis para as pessoas entenderem o que está em jogo. Algo assim, alguém que fosse muito bom orador mesmo, para conseguir sintetizar um tema complexo de uma maneira mais simples, que não perdesse o cerne da questão, do que está sendo tratado. E para isso a gente precisaria de pessoas que tivessem essa capacidade. Então é uma coisa que é um limitante. Nem todo mundo é assim. Por exemplo, se eu fosse um político e tivesse engajado numa causa, eu provavelmente não seria essa pessoa que ia conseguir usar argumento lúdico para falar para um monte de gente e tal, porque não faz parte da minha personalidade, não ia conseguir. Eu não consigo me comunicar bem assim. Então, eu acho que esse é um grande desafio, não vejo resposta simples para isso. E eu acho que o caminho, o máximo que eu consigo enxergar no momento é algo nesse nível. Então, o que você tem a adicionar quanto a isso? Eu acho que uma coisa que o Boulos propôs em criar políticas de bairro, em criar representantes de cada bairro ali, para discutir o que cada bairro precisa de forma internamente, e depois ser passado para os gabinetes e as secretarias da prefeitura. Eu enxergo isso como uma proposta de fragmentação do poder que exige uma espécie de democracia mais participativa, e talvez esse tipo de participação popular comece o engajamento. As pessoas comecem a aprender aos poucos, se forem mais pedidas que participem da vida pública em si. Porque muito da participação da vida pública dessas pessoas se dá apenas 2 em 2 anos em eleições, quando elas são obrigadas a participar. Talvez essas medidas de democratização do poder de fato sejam mais eficientes
para ajudar as pessoas aos poucos a desenvolver essa criticidade, entendeu? Porque se o cara tá lá, representante do bairro, representante da favela, da participação da coprefeitura, e aí ele vê que ele vai saber quem são os autores que estão tentando ajudar aquela comunidade, que estão tentando atrapalhar, por exemplo. Isso pode começar a desenvolver esse discernimento necessário ali. Uma coisa que a universidade proporcionou para mim e para você também, mas eu acho que eu fiquei mais ativo do que você, foi a participação no movimento estudantil, por exemplo. O movimento estudantil na universidade nada mais é do que um pequeno treino ali para você entender como é que funciona uma hierarquia política, a participação de grandes coletivos, debates, assembleias. Eu acho que é esse caminho aí. Eu acho que agora você lembrou de uma coisa muito importante, essa aproximação do povo com o poder, com a tomada de decisão. Eu acho que esse é um caminho, essa é a democracia no seu melhor estado. E eu acho que isso aí traria credibilidade, traria um senso de... Nossa, credibilidade mesmo, é a palavra para isso. E um senso de que as coisas estão... De que você realmente é dono do seu... É dono da decisão, entende? Do que acontece na sua cidade, no seu bairro. Então, essa aproximação do poder, principalmente das prefeituras, né? É algo que está ali na cidade, direto. Eu acho que realmente resolve muito daquela questão que a gente estava discutindo agora há pouco. Eu acho que não é nem aproximação, cara, é redistribuição de poder, entende? Isso é um dos problemas que a política não agrada a todos, porque as pessoas que são obrigadas a conviver com políticos, como nós, assim, que não temos participação política direta, a gente se sente desempoderado, entendeu? Sim. Quando a pessoa não se sente participante do movimento político, porque ela literalmente não tem voz e não tem poder. Brasília é um centro distante de todos. Brasília não é a capital próxima a todos os lugares por estar no centro. Ela é igualmente distante de todos os outros centros do Brasil, porque foi feita para ter um isolamento político ali. A gente não se sente realmente, de fato, ouvido e empoderado quando a gente está querendo discutir política, de fato. Isso fica para a gente, dois jovens brancos de classe média. E aí, quando você pega a grande massa de pessoas ali da periferia, que muitas vezes são negras e tal, essa participação é muito menor, cara. Essa participação é muito menor. A gente não pode se iludir nisso. A gente tem que entender. Aí eu volto até... Eu estava ouvindo o Flow Podcast ontem, lá, do Carlos Ruas, com o Monark e o Igor 3K. Quando ele estava uma hora de discutir anarcocapitalismo lá, que geralmente eu torço muito o nariz quando eles vão falar disso, mas eles estavam falando muito de uma coisa que se aproxima muito mais da ideia de uma democracia direta do que de anarquismo em si, que eles estavam falando, que era a ideia de você dividir o Brasil em grandes províncias administrativas menores, que é igual aos Estados Unidos, seria estados com certa autonomia administrativa, que cada lugar pudesse votar a forma que quisesse viver. Isso se aproxima muito mais de um ideal de democracia direta, que é a democracia pura, que surgiu na Grécia Antiga, claro que com os conceitos de cidadania da Grécia Antiga, que era só homens gregos e tal, que eram cidadãos que tinham na política, mas isso também se aproxima de fato de uma ideia de democracia direta, que eu acho que poderia sim não existir melhor, reestruturar no Brasil. Você ter um grande país continental igual ao Brasil, porque eu gosto da minha identidade de ser brasileiro, eu particularmente amo ser brasileiro, eu gosto da ideia de poder circular desde o Arroio do Chuí, lá depois do Pampa Gaúcho, até a floresta lá no Monte Roraima, lá, bem distante. Eu acho isso incrível, tá ligado? Eu ter essa liberdade de locomoção muito foda. Dentro do Brasil, eu posso me locomover mais do que um europeu na União Europeia pode se locomover livremente. Eu acho isso muito legal. Enfim, mas que isso possa ter uma certa autonomia local para aquelas pessoas. Mas aí que tá, tomando cuidado para isso não gerar minis feudos ou minis coronelismos. Isso tem que ser uma coisa popular, isso tem que ser iniciativa popular que controle o poder em pequenos centros, mas ainda assim existe um governo federal ali, estadual e federal, balizando as coisas aos poucos. Porque também eu até vi no Metal isso, existem algumas autoras que estão estudando essas ideias ANCAPs e eles estão chamando de novo feudalismo.
O projeto de anarcocapitalismo, na verdade, geraria um novo feudalismo do século I. Sim, eu ouvi falar sobre isso aí também. Não, eu acho que isso aí é outro aspecto importante, essa desmembração do poder. Eu fico até, não quero me prolongar muito, quero terminar logo, mas só comentando uma questão nisso aí, nessa divisão onde cada província, cada estado, por exemplo, pudesse escolher a forma que quer viver, aprovar essas leis que quisesse. É uma coisa pode até ser justa, né? É uma coisa que sobre esse aspecto poderia dar mais, sei lá, autonomia para certas regiões, ou ao mesmo tempo você pode ter um país que está centralizado numa região mais desenvolvida, mais progressista, que esse progressismo, por exemplo, acabe não se estendendo a estados mais reacionários, eles vão ficando cada vez mais atrasados, entendeu? Essa questão também, olhando como um todo, né? Assim como é os Estados Unidos, por exemplo, você olha, você compara o Mississippi, o Arkansas, e uma coisa que dá para a gente discutir depois é sobre essa questão da centralização, por exemplo, de Brasília estar longe, portanto, a gente não ter participação. Porque, por exemplo, a gente tem governos estaduais, tipo o Rio de Janeiro, um estado extremamente corrupto, que tem a sede do governo no meio da cidade do Rio de Janeiro, e o estado tem problemas seríssimos, mas a população também não se engaja para cobrar a nível de governo estadual, mas a sede está lá no meio do centro da cidade, no centro histórico. Então, Jean, qual é o poder que domina o Rio de Janeiro? A milícia. Qual é o poder que domina? A milícia. Se não é a milícia, é o tráfico de drogas. Eu nem sei se ainda existe comunidades dominadas pelo tráfico. Se já não é esse que domina tudo. Existe, acho que existe os dois ainda. Mas a milícia está fazendo dinheiro grande. Mano, o poder paralelo que os caras que estão ali no meio, reféns do tráfico da milícia, vão ter como. Mas a milícia no Rio de Janeiro é especial. É o estado paralelo ali, na verdade. Mas não é assim, não só Rio de Janeiro, existe locais no Brasil que também. O poder da milícia ali no Rio de Janeiro, ele não é tão paralelo assim ao estado, não. Ele, na verdade, tem gente do estado lá dentro, comandando a milícia. Eles estão na presidência da República. Pois é. Então, assim, você tem... Não é conspiração, não. Isso aí é... Lá no Rio de Janeiro, você vê os parlamentares, você tem parlamentar lá que está sendo preso direto porque era miliciano. Você vê o presidente da República mesmo passando pano por esse monte de gente, defendendo miliciano, envolvido com miliciano. É bom te deixar frisado isso aí. O presidente e os filhos dele já foram relacionados diversas vezes com ou gabinete, ou empregando parentes de milicianos em seus gabinetes, ou tirando foto como milicianos. O próprio Queiroz está relacionado a milícias. Enfim, isso aí não é teoria da conspiração, isso aí são dados e fatos normais. Pesquisem aí no YouTube que você vai ver, inclusive um dos filhos do Bolsonaro aí, num programa desses aí, defendendo a milícia, falando que a milícia ela traz a paz para a comunidade e que ela cumpre um papel social ali. Então, eles estão tentando legitimar ainda a milícia. Mas, enfim, gente, por mim, eu acabo por aqui para não se alongar. Isso aí já fugiu do tema do que a gente estava... Eu não acho que fugiu do tema, isso que é legal. A gente pegou um tema muito abrangente, tá ligado? A gente pegou um tema muito abrangente que dá para fugir por muita coisa, mas não fugiu. Na verdade, a gente parece que fugiu porque o problema na política é muito complexo. Cara, complexo demais para a gente tentar propor uma solução. Nós não somos sociólogos, tá ligado? Eu acho que a gente não fugiu, pelo contrário, acho que a gente teve um debate bem legal aqui sobre esses pontos. Mas realmente acho que a gente já está aqui gravando há quase 1h40. A gente espera que na hora de editar a gente possa cortar bastante coisa para não ficar um episódio muito longo. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui. Esse foi o segundo episódio do podcast que ainda a gente espera que dê certo, que é o Desenvenenando o Poço. Então, a gente vai ficando por aqui mais uma vez. Eu espero que todo mundo que ficou até aqui tenha gostado do papo. A gente pede desculpa mais uma vez. A gente sabe que a gente tem um problema um pouco de ser prolixo demais, né?
mas é quando às vezes o argumento ele não tem como ser simplificado muito rápido. Às vezes a gente tem que desenvolver a ideia um pouco mais mesmo. E por a gente estar à distância, a gente não acaba não se interrompendo muito, a gente tenta maneirar mais isso, porque senão fica muito ruidoso para quem está ouvindo a gente. Mas a gente vai tentar melhorar essa dinâmica aos poucos. Esse foi apenas nosso segundo episódio. A gente espera ter ajudado, longe da gente também tentar resolver todos os problemas, né, que a gente apresentou aqui. Só propôs ideias e debates. Esperamos ajudar alguém. Mais uma vez, a gente está aberto aqui a dialogar com vocês. Podem mandar mensagem para a gente, à vontade. Sim, eu queria que também desculpassem caso a gente tenha cometido algum erro conceitual aqui, tivesse citado alguma fonte, alguma informação errada. Se citou errada, vocês podem corrigir. Eu vou colocar meu e-mail também na descrição, caso queiram entrar em contato. E desculpem qualquer erro desses, porque é normal, a gente não tem algumas fontes na cabeça, então vocês podem corrigir todas as informações que não forem, que vocês perceberam que podem não estar corretas, ou sabem que não estão corretas. E com isso aqui a gente espera pelo menos gerar um debate de qualidade, que é o que está muito em falta, um debate mais isento de menos falacioso possível, né? Então, envolva menos falácias possível, uma coisa mais honesta, digamos assim. Então, partindo dessa premissa, a gente também está, como o Marlene mencionou até lá no início, a gente está aberto para... Ele falou haters, né? Mas, enfim, não precisa ser hater. Se quiser, se for hater, beleza, né? Mas, tipo... Eu quero ser hater. Não, mas envie sugestões, envie opiniões contrárias, quando tiverem opiniões contrárias, porque a gente não pode mais viver nesse mundo onde as coisas são futebol e a gente se discute se agredindo, discute lutando, brigando sempre, e não chega a uma conclusão, não levanta um questionamento, não vai deitar pensando naquilo que discutiu, sabe? Você vai ali só para reafirmar suas próprias convicções, então isso não é um debate. Então, eu acho que o projeto aqui tem um potencial devido a isso, principalmente. Então, gostaria de agradecer a todo mundo que assistiu e até o próximo episódio. Falou, galera.